Aleluia. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus é muito bom. Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Glorificado e exaltado. A Bíblia, ela é muito linda quando ele fala que não foi nós que o escolheu, mas sim foi Ele que nos escolheu. Por isso que eu sou muito grato a Jesus, irmãos. Só eu sei de onde Deus me tirou. Aonde as pessoas diziam que não tinha mais jeito, como eu falei. Mas nós somos carne. Nós julgamos pessoas. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele ouviu a oração da minha mãe por 18 anos. São 18 anos, são 18 dias, nem 18 meses. São 18 anos. E Deus me alcança. Eu fiquei vendo o testemunho da minha mãe. Foi lindo e eu ainda estava recém levantado a mão, né, se reconciliado, todo mundo chorando, até eu chorei, porque só Deus sabe o que a gente passa aí fora, o que Satanás faz com a gente, porque a função de Satanás é essa: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele é diferente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Ele é lindo, irmãos. Ele tem mil de formas para poder alcançar você. Ele sempre te dá oportunidade. Às vezes a gente que não consegue, não é que a gente não consegue, a gente não quer ver, né? A gente não consegue enxergar. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens. E muitas das vezes, realmente, cega mesmo. Satanás cega os olhos humanos. Só Deus, só a graça de Deus, o favor imerecido por minha vida, por sua vida. E eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor vai alcançar pessoas na tua família. Eu creio, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. No nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Não precisam ficar de pé não, irmãos. Pode ficar sentadinho mesmo. Um texto muito conhecido, onde eu gosto muito desse texto. Os irmãos devem até já saber qual é o texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Todo mundo achou? Glória a Deus. E diz assim o texto: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor diante do pátio novo.
e disse: oh, aleluia, ah, Senhor Deus, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitis que não passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, e eis que nos dão o pago, vindo agora para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar? Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oh, aleluia. E todo o Judá estava em pé perante ao Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, oh, aleluia, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, aleluia, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf, e disse: oh, aleluia, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, oh, aleluia, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por esta causa, desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem da ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E então, diz o texto, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando a Ele. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso, Deus é fiel, Deus é lindo. Eu fico observando esse texto, na qual os filhos de Judá não movem uma palha sequer para esta vitória. É o nosso Deus, irmãos. Eu canso de falar aqui, é o nosso Deus, Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A irmã Luciana estava louvando ao Senhor aqui, né, falando de ressuscitar sonhos. Às vezes nós pensamos que a nossa fé é realmente muito pequena, mas ainda é válida, que Jesus falou: basta você ter uma pequena fé, é válida. Se Ele falou que Ele vai ressuscitar sonhos, Ele vai cumprir, independente das adversidades, amados, independente das adversidades, Ele é fiel para cumprir.
Eu tenho pai ainda para o Senhor resgatar. Eu tenho filho ainda para o Senhor resgatar. Eu tenho irmãos que o Senhor ainda tem que resgatar. Eu tenho tios. Eu tenho amigos. E eu creio, irmãos. A nossa oração não é em vão. Quando nós clamamos no Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Ah, mas presbítero Alex, nós somos pecadores. É verdade. Nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. É isso que nós temos que entender. Ele é fiel, Ele ouve a minha oração, Ele ouve a tua oração. É isso que nós temos que guardar isso e acreditar na palavra de Deus. Não é na palavra do pastor Cleiton, não é na palavra do pastor Jardel, não é na palavra da pastora Natália, do presbítero, não, é na palavra de Deus. É Deus falando. Nós temos que guardar esta palavra, nós temos que crer. Nós não cremos na palavra do Senhor. Nós não cremos, nós temos aquele meio que, será que aquele Deus lá de trás é o mesmo Deus de agora? Esse é o nosso pensamento. Eu comecei com a minha esposa e fiquei até argumentando com ela algumas coisas. Será que Deus tem filhos prediletos? E aí? Deus tem filho predileto? Não, eu respondo: Deus não tem filhos prediletos. Não, Deus tem filhos íntimos. Mas por quê? Porque são aqueles que buscam o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor mais. Nós precisamos, irmãos. Nós falamos sempre assim: ô profeta de Deus, ô profetiza. Mas, sinceramente, irmãos, quando eu observo, quando alguém fala, ô profeta, fala comigo assim, nós estamos muito longe de ser profeta. Por quê? Porque nós deixamos de buscar Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Porque nós estamos preocupados com as nossas urgências, com o nosso financiamento que nós temos que pagar, com o nosso financiamento do carro que nós temos que pagar, que senão toma. Nós não confiamos. Nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos no Senhor. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, irmãos. É lógico, nós temos que trabalhar. Nós precisamos trabalhar. É necessário que nós temos que trabalhar para que nós possamos trazer o sustento para os nossos lares. Porque Deus vai usando pessoas para nos abençoar, irmãos. Nós temos que confiar na palavra dEle. Você pode ter certeza que Deus vai dar a vitória. Na verdade, eu errei. Deus já deu a vitória. É no tempo dEle. É no tempo dEle. A gente é muito apressado, irmãos. A gente é muito apressado. A gente quer que Deus haja da nossa maneira, do nosso tempo. Né? O presbítero William Newton veio aqui falando sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. O nosso tempo é cronologia. É segundo, fração de segundo, minuto, hora. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é kairos. O nosso é cronos. Mas quando o tempo de cronos se alia com kairos, oh aleluia, é onde a nossa bênção chega. É onde a nossa bênção está determinada a chegar e a receber. Porque ela já está. Eu falo para você usufruir da bênção. Amém? Creiam na palavra. Não tenha medo de crer nela, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela vai nas juntas e medula onde um homem não pode chegar, irmão. Oh, você tem que entender isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de Josafá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem na qual seguiu o conselho do seu pai. Aleluia. O rei Asa. Ele seguiu o conselho do seu pai. O seu pai, tipo assim, já não... Vamos lá, Salomão, ele fez coisas terríveis, né, na qual Deus apareceu para ele 2 vezes. E provavelmente, com certeza, foi por causa das 1000 mulheres que ele tinha, cada um com o seu Deus. E ele começou a seguir outros deuses. Ou melhor, os deuses das mulheres que ele tinha, das princesas, né, das concubinas. E Deus deu uma ordem, né, aos filhos de Israel, para que se não corrompesse, não casasse com mulheres estranhas.
Porque as mulheres iam corromper os homens. Imagina várias mulheres corrompendo um homem só, o rei de Israel. E Deus apareceu para ele 2 vezes. Ele ofereceu holocausto, apresentou a arca. E Deus falou com ele, dizendo que se ele permanecesse, assim como o seu pai Davi permaneceu, Deus nunca sairia da casa. O reino dele nunca ia ser rasgado. Só que não foi isso que Salomão fez. Ele começou a acender incensos para outros deuses, deuses das suas mulheres. Começou a colocar ídolos nos bosques, nos altos. Olha só, irmão, que prejuízo que Israel teve. E Deus não se agradou. Deus usa o profeta Aías, na qual Jeroboão, servo de Salomão, está junto com Salomão. Só que Jeroboão vai fazer os serviços que é para Salomão. E o profeta Aías rasga a sua capa em 12 partes, que são 12 tribos, e dá 10 pedaços para ele, e fala que ele reinará sobre Israel norte. E as duas Deus estava dando, não por causa de Salomão, mas sim pelo amor que ele tinha pelo rei Davi. Aí ele destinou as 2 partes, que é Judá e Benjamim. E a capital, do reino de Israel do norte, Samaria, onde todos conhecem, sabe na Bíblia, e no reino de Israel no sul, Jerusalém. Aí vai ser isso, irmãos, eu não quero me alongar muito em Salomão, porque senão o tempo vai passar. E na sua morte, ele palestra com teu filho Roboão, fala com ele, segue aos caminhos do Senhor, siga os caminhos que o seu avô seguiu, meu pai Davi. Porque Salomão se arrependeu do que ele tinha feito. E Salomão morreu. E Roboão, o povo entristecido, o povo passando por problemas políticos, o povo passando por necessidades, como hoje nós vemos como é que está a política brasileira, onde existe um sistema. E Roboão perdeu a grande chance de seguir ao Senhor. Salomão morreu. E ele pede conselho aos anciões que estavam junto com Salomão. Salomão já tinha morrido. E os anciões falam para Roboão: rei, segue os caminhos do Senhor, traga a palavra de Deus de volta, traz os anciões, traz os sacerdotes, que os sacerdotes foram retirados. E o jovem Roboão ouviu, mas não fez o que os anciões. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado com coisas que nós ouvimos, Às vezes a gente pede um conselho a um homem de Deus e a gente não segue o conselho que o homem de Deus dá. Geralmente a gente segue o conselho que o ímpio dá. Aí Roboão vai aonde? Vai nos jovens dele. Jovens de balada. Estou fazendo uma conjectura, tá? Aí pergunta ao jovem: nada, Roboão. Isso é uma conjectura, tá, irmãos? Trata o povo pior do que seu pai tratou, rapaz, com escorpiões, cobra, largatos, etc. Então, irmãos, Deus aí cumpre aquilo. O povo vai todo contra Roboão. Por quê? Política, A religião também. O povo já sem um Deus para clamar, sem um Deus para seguir. O povo estava perdido.
Amém? E o texto é maravilhoso, né? Que aí vai ter a luta, né? E Deus falou para que o reino do norte não lutasse com os irmãos do reino do sul, porque aquilo foi Deus que permitiu. Se você olhar na Bíblia, o texto diz que aquilo foi o que Deus permitiu. Pecado, irmãos, Deus perdoa, amém? Mas tem consequência. Tem consequências graves. E Roboão reina Israel. Desculpa, reina Judá. E Jeroboão reina Israel. E o texto, ele vai dizendo que, de acordo com que foi passando o tempo, Roboão põe seu filho, Abias, para reinar, porque ele já estava próximo da morte. E faleceu Roboão, e Abias entra no seu lugar. Só que Abias era diferente. Abias, ele sabia das promessas que Deus tinha feito. Porque todo mundo sabia das promessas, mas às vezes, tipo assim, tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não segue os caminhos do Senhor. E assim com Abias foi diferente. Ele tentou, ele como rei, ele tentou, ele já mencionou, falou, ó, acabou de adorar Baal, adorar os deuses pagãos, vamos adorar a Deus, vamos trazer a palavra para cá, vamos trazer os sacerdotes para cá. Falou tudo aquilo que Deus queria ouvir, sabia que ele falaria isso. E passou tempo, e Abias também faleceu. E agora entra Asa. Eu vou chegar lá em Josafá. O povo ainda, irmãos, ainda é necessitado. O povo ainda passando por problemas financeiros. Ainda os sacerdotes não tinham vindo, a palavra não tinha ainda chegado. Só mencionário, só os reis mencionários. E a Asa fez a mesma coisa. Glória a Deus. Estava fazendo tudo certinho. Asa estava fazendo tudo certinho. Só que ele entra numa aliança que não é de Deus. Tem que tomar cuidado com alianças, irmãos. Às vezes você quer abrir uma sociedade com um cara que é ímpio, que segue outro Deus. Então, para dar errado é 100%. A não ser que Deus tire aquele. E ele fez aliança. E no final das contas, Asa seguiu os preceitos do Senhor. Só que ele pegou uma doença nos pés, uma doença grave nos pés. E diz a Bíblia que ele não acreditou, ele não colocou esse problema na mão do Senhor. Ele confiou nos recursos que ele tem, da realeza que ele é. Muito cuidado em quem você confia. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos que nós temos um amigo que é mais fiel do que irmãos, né? Que dizem, né? Os amigos mais chegados é melhor do que o mais chegado com o irmão. Mas também tem amigos que se fazem amigo da onça. Então nós temos que tomar muito, nós temos que ter um discernimento espiritual. E Asa, ele não confiou no Senhor. Ele confiou nos médicos. E diz o texto que Asa morreu daquela doença mortal dos pés, porque não confiou no Senhor. Mas também mencionou de trazer a palavra, de trazer o sacerdote, de aumentar o poderio militar. Amém? Só que agora Deus coloca Josafá, aleluia, é onde que Josafá faz diferente, irmãos. Aleluia, Deus quer que nós façamos diferente. Você consegue surpreender Deus? É difícil surpreender Deus, né? Porque Deus é Deus.
Mas Deus quer que você surpreenda Ele. Ele sabe aonde Ele quer que você chegue. Deus quer uma íntima, aleluia, intimidade, vamos dizer assim, com Ele. Ele quer chamar você de amigo, assim como Ele falou com Abraão. Aleluia. E diz o texto, se você for ler antes dos 3 povos querer invadir Judá, a Bíblia diz que Josafá, ele segue os caminhos do pai dele. Só que ele faz diferente. Ele não somente falou, mas ele fez. Ele aumentou o poderio militar. Aleluia. Ele trouxe, aleluia, os mestres, os sacerdotes para ensinar a palavra. Aleluia. Judá estava sem um pastoreio. Aleluia. Judá não tinha a presença de Deus. Não tinha, irmão. Só tinha menos a palavra do homem. E ele faz o que os pai e que o avô dele, né, desejou em seu coração. Então o pastor Pedro fala muito sobre isso, né? Que Josafá trouxe a palavra, trouxe os mestres, trouxe o sacerdote, né? Aumentou o poderio militar, até a política, trouxe os anciões para perto dele, né? O que Roboão, o avô, não fez, ele fez, porque os anciões ali estavam ali para aconselhar, um aconselhamento. Irmãos, e diz a Bíblia que Deus o abençoa grandemente. É aí que vai entrar um negócio. Aleluia. O povo de Judá, um povo rico, suas finanças poderosas, um exército tranquilo também. Os pastores ensinando, né? Os sacerdotes ensinando a palavra. Aí eu lhe pergunto, faltava mais alguma coisa para Josafá? Faltava mais alguma coisa para Josafá? Às vezes é assim na nossa vida, irmãos. Não falta mais nada. Deus já tem feito na minha vida e na sua vida. Não falta mais nada, porque Deus já fez. Mas as bênçãos, presbítero Alex, eu não já falei? Deus não é fiel para cumprir? Deus já não decretou a vitória? Mas não tem que, aleluia, o tempo de Deus não tem que se aliar com o nosso. Kairos não tem que se aliar com Cronos para a bênção chegar. E qual é o problema? Aí nós tentamos usar maneiras, alguns subterfúgios, algumas coisas para tentar ludibriar aquilo que Deus já falou para mim e para você, que Deus vai fazer. Josafá não precisava de mais nada, irmãos. Era só fazer o que já estava sendo feito. Deus já estava, aleluia, abençoando. Aleluia. Aí o reino do norte, Israel, as 10 tribos, lembra das 10 tribos? O rei já era Acabe, onde Deus detestava este homem, onde este homem, aleluia, diz a Bíblia que foi um dos piores reis de Israel, aonde este homem era um homem covarde, um homem banana, que era manipulado pela sua mulher, Jezabel, aonde aquela mulher era uma mulher endemoniada, aonde aquela mulher não tinha compromisso com Deus, tinha compromisso com o Deus dela. Você precisa ter intimidade com Deus. Deus quer que você tenha intimidade. Às vezes nós nos afligimos porque nós não temos intimidade verdadeiramente com Deus. Nós precisamos, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a verdade, não é a verdade, né? Adoram em verdade, adoram em espírito e em verdade. É o que falta. De profeta, de você chegar a entregar um mistério, de você chegar e Deus te revelar a palavra e você, uma mensagem profética. Isso é um profeta. Falta é isso. As nossas urgências têm abafado isso, irmãos.
os nossos interesses pessoais têm feito que nós esquecermos de Deus. E Deus quer ter uma intimidade. Deus, Ele é Ele está aqui assim, ó. Tipo, você está aqui assim, ó. Ele está aqui, você está aqui. Ele está, filho, eu quero ser íntimo. Eu quero falar contigo na madrugada. Pô, eu quero te mostrar o oculto e o escondido. Eu quero te revelar aquilo, aleluia, que eu não revelei para ninguém. Eu quero te mostrar. Eu te levantei como profeta. Eu te levantei como homem de Deus nessa terra. Eu te levantei, aleluia, para pregar, para ganhar almas para ti. Não só para os seus interesses pessoais, não, para você ganhar dinheiro. Eu vou te abençoar, mas eu quero também usar você para ganhar pessoas. Eu quero ganhar a tua família. Há quanto tempo que você não fala do meu amor para aquilo, para aquela pessoa, para o teu filho, para o teu pai, para o teu irmão? Porque o medo é só você. Jesus pregou simples. Jesus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa foi a pregação de Jesus. Claro, ele ensinou, mas ele iniciou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. Qual é o medo que você tem? Não tenha medo. Deus vai te dar trepidez. Não é você que ministra, não. É Deus que ministra por você. Você é apenas um instrumento na mão dele. É isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos usar como instrumento. O desejo do Senhor, a alegria dele é ganhar almas para ele. Amém? Glória a Deus. Mas vamos voltar, fazer igual o apóstolo Delfino, né? Ele falava o negócio, ele chegava e estava no negócio. Eu não conseguia, como é que ele conseguia se perder? Ele não se perdia. E Deus, irmãos, eu fico tentando entender. Josafá não precisava. Ele não precisava. Porque ele tinha os altares foram tudo demolido. Vou dar um exemplo. E Josafá não precisava disso. Josafá não precisava conquistar nada. Mas a Bíblia diz que Josafá e Acabe, eles ficam sendo parentes. O filho de Josafá casa com a filha de Acabe. Aí Acabe faz uma proposta a Josafá para invadir a Síria, para conquistar terras. Precisava Josafá conquistar terras? Não precisava. Às vezes, irmãos, nós temos tudo que Deus nos deu e nós queremos algo mais e até coisas que não nos interessam. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Tem pessoas me vendo. Irmãos, eu sou casado com a diaconisa Vânia. Amém? Deus me deu ela como esposa. Mas eu tenho um poder aquisitivo. Estou fazendo uma conjectura, tá, irmãos? Eu tenho um poder aquisitivo. Eu sou rei. Então eu posso tudo. Então eu posso ter outra mulher. Não, irmãos. Não precisava Josafá ter novas áreas. Porque Deus já deu o necessário para ele. Ele trouxe já o povo para adoração. Ele trouxe tudo. Não precisava, irmãos. Muito cuidado, irmãos, com o conselho do ímpio, com uma parceria. Não faça parceria com o ímpio. Varão, varoa, não precisa procurar marido, esposa lá no mundo. Não. Deus, ele prepara. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele prepara o varão, ele prepara a varoa. Ele prepara, fique tranquilo. A minha idade está chegando, fica tranquilo. Deus vai fazer, ele é fiel para cumprir. E não precisava. E diz o texto que eles vão para a batalha, né? O profeta é usado, aí fala que vai perder e tal. Acabe falar, esse profeta é só falar.
coisas que não deve de mim, pô. Ele nunca profetiza a meu favor, tal. E mesmo assim o profeta falou: vocês vão perder. E eles vão para a batalha. Acabe morre. Acabe toma uma flechada entre a sua armadura, pega nele, diz o texto que ele morre. Josafá vem tranquilão. Mas como eu falei, aleluia, é um pecado, né? Você se aliar a outra pessoa que não professa a mesma fé tua. Você começa a compartilhar coisas que, né? É diferente de você estar ali, né? Você pregando, falando de Deus, né? Você no meio familiar, não um cara tocando uma parada lá e você está lá no meio cantando também. Aí passa um tempo. O reino de Judá, irmãos, desde o período, aleluia, lá de Salomão, na morte de Salomão, do seu filho Roboão, não tem invasão. Só que agora 3 povos se unem contra Judá. Eu fico tentando imaginar Judá com um exército poderoso, Josafá com um exército tranquilo, e recebe uma notícia dizendo que 3 povos se unem, 3 exércitos numerosos se unem para invadir Judá. Irmãos, eu fico tentando dizer que ele, né, que ele fica com medo, mas ele ora ao Senhor. Ele ora a Deus, ele apregou um jejum em todo o Judá. E começa, irmãos, na sua oração. Ele é muito inteligente, cara. Eu fico vendo ele começa a tentar lembrar Deus. Senhor, não foi esses mesmos povos, quando os filhos de Israel saem do Egito, vai para o deserto, e o Senhor não quer matar eles, aí o Senhor tira o povo da rota deles. Ele tenta lembrar Deus essas coisas. Olha o que eles querem nos pagar agora. Eles querem invadir aquilo que o Senhor prometeu como herança. Aí ele começa a falar, a tentar lembrar Deus. Ninguém lembra Deus, amado. Deus é Deus, aleluia. Deus, ele é Deus. Ele é fiel. Não tem aquilo que é impossível para você? Para ele é possível. Ele cura de AIDS, ele cura de câncer. Covid-19 para ele não é nada. Ele cura, ele é fiel, ele é santo, ele é poderoso. E 3 povos, irmãos, 3 povos se unem contra Judá. Judá significa o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, amém? Quais são os 3 povos, irmãos, que sempre tentam nos afligir, irmãos? Primeiro, nosso adversário, Satanás. Segundo, o mundo. Terceiro, a carne. São 3 exércitos que tentam nos afligir a cada dia, 24 horas, não dorme nunca. O inimigo sempre se levanta para nos derrubar. Sempre, irmãos. Satanás, o mundo e a carne. Esses são os 3 exércitos, aleluia, que se unem contra a gente. Mas Deus é santo. Mas Deus, ele é fiel, irmãos. Porque, aleluia, tem um povo ainda que ora. Tem ainda um povo, aleluia, que jejua. Tem um povo, aleluia, que quem tem intimidade com Deus, ainda pelas nossas falhas, o nosso Deus ainda olha por nós. Deus ainda usa profeta para falar comigo, com você. Fica tranquilo, aleluia. O texto é muito lindo. Josafá, preocupado, Deus usa um profeta na congregação e diz que a peleja não é de Josafá, a peleja é do Senhor. Não, meus irmãos, eu queria ouvir um aleluia, mais glória a Deus. Sabe por quê? Olha só, tenta entender, irmãos. A peleja não é minha, não é tua, é do Senhor. Você já viu Deus perder batalha? Já viu Deus perder com uma guerra, empatar com Satanás? Caramba, Deus ganhou Satanás. Eu nunca vi. Deus ganha todas. Aleluia. Eu aqui falei uma vez sobre Deus ganha luta sem lutar.
Se você vê lá no Egito, Deus manda o povo de Israel pegar os despojos, ouro, prata, pega aí. Significa que a vitória já era garantida, a vitória já era certa. Deus, os filhos de Israel param de frente para o mar fechado, o povo preocupado. Aí Deus fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Pede para o povo que marche. Aí o mar se abre, o teu povo passa em terra seca, no outro lado. Aleluia. É isso que Deus fez com Josafá. Não, fique tranquilo. Não, Deus falou para ele: fique tranquilo, faça só o que eu estou mandando. Pega os instrumentos, comece a tocar. Aí o povo começa a tocar. A misericórdia de Deus dura e é para sempre. Deus permite, aleluia, Deus permite que um espírito entre nesses 3 reinos, nesses 3 exércitos. Um mata o outro, irmãos. Um mata o outro. Diz o texto que não sobra um para dar uma mensagem. Aleluia. Tenta imaginar quantos despojos tinha lá. Aleluia. E diz o texto, aleluia, que Josafá, o exército, fica 3 dias só colhendo aqueles despojos. Deus dá a vitória ao povo, porque Josafá e o povo acreditou, confiou. Você precisa confiar, irmãos. Você precisa acreditar que o Senhor é fiel para cumprir. Aleluia, Ele vai dar vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não quero me alongar, eu quero ficar por aqui. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Não esqueça, Deus é o Deus que dá vitória. Deus é o Deus de promessa. Deus é fiel, Ele vai cumprir. Deus quer ser íntimo de mim, de você. Busque ao Senhor a cada dia mais. Não tenha medo. Esqueça, irmão, não fique preocupado com urgência. Você está fazendo o que você tem que fazer? Está trabalhando? Beleza. Você não pode ficar em casa. Tem que trabalhar. Você não pode ficar em casa, pegar atestado, colocar lá. Não. Faça o que você tem que fazer. Trabalhe. O resto, Deus vai fazer. Amém? Eu fico com esta palavra aqui. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Que Deus venha dar vitória. Amém? Que Deus venha fazer na minha vida, na tua vida, na vida dos irmãos que ficaram em casa. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém? Vou chamar aqui a nossa cooperadora Luciana para louvar o Senhor.